Se você não criar uma rotina, uma será determinada para você. Se você não determinar um propósito será determinado para você. Olá, eu sou o James e hoje eu gostaria de fazer uma confissão. Eu me sabotei mais pro meio da semana passada para cá, eu fui um pouquinho mais preguiçoso, mas eu consegui meio que dar a volta por cima e eu gostaria aí de te convidar a fazer a mesma coisa. E ainda tem uma dica aqui. Tem uma dica aqui nessa mesma anotação acerca de suas anotações, aquilo que você anota para poder revisar ou estudar depois e como fazê-lo de forma mais eficiente. Tendo em vista aqui, por exemplo, que eu estou usando kanji e isso é uma parada realmente difícil de memorizar e aplicar. Então, a dica que vem no final é mais acerca da sua tomada de notas. Sendo assim, seguinte, uma perguntinha para você. Você sabia que a carne de urso é uma carne bastante apreciada por algumas pessoas? Dizem que é uma das melhores carnes que poderiam ser consumidas por humanos, porém, elas têm vários parasitas, é difícil que você consuma esse tipo de carne sem se contaminar. Pois bem, eu vi isso daí em alguns shorts do Joe Rogan que aparecem no meu feed, e sinceramente eu não tenho nem como comprovar. Eu não sei se isso é verdade, eu nunca li artigos a respeito, eu não sei nem porque isso é do meu interesse, isso é legal. Mas eu trouxe essa curiosidade para fazer você refletir se você também não tem várias informações desencontradas aí no seu HD, se você não sabe um monte de coisa inútil que você de fato nunca vai utilizar na sua... Eu nunca vou comer carne de urso, cara. Se você refletir a respeito, quanta informação inútil será que você também não sabe? Quantos vídeos curtos você já viu hoje? Eu me peguei numa posição na qual eu estudava o que eu tinha que estudar, eu estava ali utilizando meus microestudos, estudando 5 minutos aqui, 10 ali, às vezes 30, 40, quando acorda, antes de dormir. Porém, eu percebi que à medida que eu ia me distraindo cada vez mais com Instagram e os shorts do YouTube, por exemplo, algumas dificuldades em me concentrar foram aparecendo. Tá ligado aquela musiquinha? Esses videozinhos curtos aí, de alguém dando dinheiro pra algum morador de rua, ou alguém fazendo uma boa ação, aquela frasezinha no final, fazer o bem sem olhar a quem, tudo aquilo ali pra te causar uma espécie de reação emocional bastante forte. E, sinceramente, a maioria desses vídeos são fake, cara. E quando eu analiso o tempo que eu passei assistindo esse tipo de besteira, eu percebo que eu perdi bastante tempo. Vamos dizer assim, a dopamina foi embora, a preguiça ficou, aquela horinha mais que a gente fica na cama, e o progresso perdeu o ônibus. Por quê, cara? Eu considero que eu tenho o compromisso de estudar todos os dias porque eu quero o título de poliglota o mais rápido possível, então não posso ficar me dando ao luxo de me sabotar com frequência. Enquanto eu não conseguir um nível conversacional em japonês, enquanto eu não conseguir ter uma conversa, não esquecer palavras, chegar num nível pelo menos intermediário, eu estou me sabotando, porque esse eu poliglota, com um título poliglota, eu não sou poliglota, eu sou trilingue, eu falo português, inglês e alemão. E eu quero o quarto idioma, e eu quero que seja um idioma difícil com o qual eu tenho intimidade justamente para obter esse título. Mas essa versão minha, que consegue se comunicar em japonês, em alemão, em inglês e em português, ela é uma versão melhorada de mim. Ela é uma versão mais influente, é uma versão com mais autoridade, é uma versão com mais conhecimento, mais cultura e provavelmente com um salário melhor também. E se você está aprendendo inglês, espanhol, alemão, italiano, ou seja lá o que for agora, isso com certeza também se aplica a você. Mas voltando na questão da minha autossabotagem, né? Você passa ali 5 minutinhos, um short dessas besteiras fake, depois pegadinha com a namorada, com o namorado, casal, besteira também. Aí você acaba vendo um short interessante sobre artes marciais, e é aí que eu acabo caindo no mundo do Joe Rogan, que sinceramente é bastante interessante pra mim. Curiosidades sobre boxing, curiosidades sobre artes marciais de forma geral. E adivinha, cara, 5 minutos viram 10, 10 viram 20, 20 viram 40. E quando você termina essa sessão de exposição à dopamina barata e você tenta se concentrar, você não consegue.
aquela musiquinha começa a tocar no seu ouvido de novo, de graça, cara. E é complicado, porque antes dessas sessões de entretenimento, era fácil se concentrar, eu só optei em não fazê-lo. Agora que eu já passei por essa sessão de derretimento cerebral, não consigo focar, cara. Que experiência horrível. Você tá olhando a letra da música que você quer estudar, ou anotando o vocabulário que você quer aprender, e sua cabeça está em outro lugar, meu Deus. O mais assustador, cara, é que muita gente vive constantemente nessa merda, cara. Faz parte do dia a dia delas ficar consistentemente se distraindo o tempo todo. E depois, quando é hora de estudar, eu acredito que eu tenho alguma espécie de déficit, o que você pode de fato ter. Mas pela minha própria experiência pessoal, cara, depois de me distrair por tempo demais, é muito difícil trazer minha mente pro presente e focar naquilo que eu considero importante. Se é também seu caso, você estar numa rotina dessa, onde você é improdutivo por boa parte do tempo e na hora de ser produtivo você simplesmente não consegue porque você não está equipado para ser produtivo, cara, você está se sabotando. Aquela versão melhor sua, que é capaz de conduzir uma entrevista, uma reunião de negócios em inglês ou em alemão, ela está demorando mais para chegar e a culpa é tua. Vou até acrescentar alguma coisa no que eu disse inicialmente, inspirado em Dan Cole, que é, se você não escolher como você sofre, também será determinado um sofrimento para você. Você vai sofrer igual. O tempo vai passar igual. 2024 ou 2025 vai chegar. Se você vai chegar lá sendo capaz de falar em um idioma a mais ou não, depende de você. Você vai chegar em 2024 continuando falando só português, ou você vai chegar em 2024 já falando português e inglês, pelo menos. Sendo assim, tendo contado esse meu relato sobre procrastinação e autossabotagem, vou trazer aqui uma dica valiosa para vocês referente à anotação que eu apresentei no começo. Existem formas e formas de se fazer anotações, mas muita gente simplesmente aglomera um monte de informação numa folha de papel que eles nunca vão abrir de novo, nunca mais vão revisar, e aquilo ali, na real, é só um pedaço de papel inútil com um monte de tinta em cima. Como eu estou aprendendo japonês no momento, eu decidi isolar as informações que eu considerava mais importantes, e agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como eu comecei a abordar o estudo da leitura. Eu tenho focado mais em aprender vocabulário e tudo mais, mas mais recentemente eu quis me esforçar um pouco mais para aprender os kanji do idioma. Ainda estou usando as letras das músicas com as quais eu já tenho intimidade, porque eu já aprendi a cantá-las junto. Eu sei do que o cara tá falando, eu não tô pegando alguma coisa fantasma ali na qual eu tenho que entender tudo do nada. Meu cérebro já entende boa parte daquela informação. E eu não sei se vocês sabem, mas boa parte das pessoas que estudam idiomas com alfabetos diferentes, como kanji e tudo mais, eles têm essa tendência a simplesmente escrever repetidamente o kanji um na frente do outro para memorizar a ordem dos traços e tudo mais. Eu já fiz bastante isso e já vi pessoas fazerem isso também. O que eu estou fazendo agora? Eu estou aprendendo os versos das canções. Isso aqui é um verso de um encerramento de Death Note, Arumina. Muitas pessoas simplesmente escrevem os mesmos kanji em sequência para tentar melhor memorizá-los, meu Deus. E, cara, isso além de dar muito trabalho, é um tipo de papel que você nunca mais vai revisitar. Vai ficar um monte de informação ali poluindo a sua visão da folha. Porém, isso aqui que você está vendo é um verso de uma canção que eu já conheço também, então existe uma linkagem entre um kanji, uma letra e outra. Eu separei aqui o que são letras do alfabeto, raru, no, ki, o, ko, no, e etc. E o que são kanji, que no total temos 13 nessa passagem. O fato de eu estar tentando aprender a sequência da canção verso por verso, vamos dizer assim que eu pratiquei cada kanji umas 2 ou 3 vezes e depois eu já contextualizei eles na frase. Qual que é o contexto? A letra da canção.
Por exemplo, nagareru toki no naka. Eu ainda tenho uma dificuldadezinha de traduzir na minha cabeça, mas nagareru é o verbo fluir. Toki fala de momento ou tempo. No naka é no meio de ou em. Então, é no tempo que flui, no tempo que está fluindo. Nagareru toki no naka de. E eu sei escrever esses kanji, agora eu lembro a ordem de cada traço e tudo mais. Por que eu sei isso? Porque eu contextualizei a informação. Não adianta encher um bloco de notas com escrita atrás de escrita, tentando ser o mais detalhado possível, porque isso acaba sendo poluição visual frente ao seu cérebro no momento da sua revisão. Então eu gostaria de terminar esse vídeo falando justamente sobre uma das soluções que eu encontrei para modificar o foco do meu estudo depois dessa sessão de improdutividade. Bom, então é isso. Mantenha suas anotações mais espaçadas. Tente abreviá-las o máximo possível. Dê uma ênfase diferente, cor, tamanho nas informações que você considerar mais importantes e não deixe essa informação entre um oceano de poluição visual, porque revisar essa informação depois será inútil se você assim fizer. Isso daí é uma dica para a tomada de anotações para suas revisões ficarem mais confortáveis depois. Espero que tenha ajudado, espero não ter sido muito redundante. Uma boa tarde, dia ou noite e até a próxima.